Igreja do Deus vivo, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu venho comunicar com vocês esse grande relato de Deus. Alguns anos atrás, meus filhinhos, preocupados com essa nova légua que nós estamos vendo no Brasil e no mundo, de homens se intitulando profetas, apóstolos, ministros, fiquei eu entristecido por um tempo ao observar que esses profetas, conhecidos pelos homens, não tinham direcionamento bíblico. E quando o Espírito de Deus começa a nos incomodar acerca disso, é porque Ele quer nos revelar algo, Ele quer nos revelar o que está em oculto, escondido. E me faz lembrar um tempo em que o Senhor veio a mim falando sobre um tal profeta na Nigéria, conhecido como os homens como profeta. Mas Deus havia falado comigo que ele não era um profeta de Deus. E eu me pus a orar, me pus a jejuar e perguntando ao Senhor, Senhor, mas se esses homens tão milagreiros, tão profundamente em suas falas, e até parece que as suas palavras se cumpram profundamente, se eles não são profetas, como foi ou como foram os seus profetas? E eu fiquei por uns 3 meses indagando a Deus e orando e jejuando ao Senhor. E uma madrugada, o Senhor havia me alertado acerca disso, dizendo no meu espírito que aquele dia seria um dia de descobrimento do mundo espiritual. E Deus iria mostrar para mim como foi realmente os seus profetas, como foram. E me faz lembrar, meus filhinhos, daquele grande dia na madrugada, em que orando ao Senhor já senti no meu espírito o agir de Deus, me abre a visão naquela madrugada. E eu pude ver, meus filhinhos, a visão que nunca, jamais eu esquecerei enquanto homem, porque foi uma visão muito marcante para mim acerca disso. Essa história não está contida na Bíblia Sagrada. Foi uma revelação pessoal. Quem é espiritual entende, quem não é espiritual não vai entender. E de repentemente eu vi a grande visão. Eu via detalhes do profeta Isaías antes da sua morte. Eu pude ver um homem magro, desnutrido, de barbas grandes, de cabelos bem brancos, barbas grandes. E ele estava com suas mãos amarradas com uma corda e os seus pés também. E ele estava sentado com os pés esticados para a frente e as suas mãos sobre as suas pernas, de cabeça baixa. E eu pude ver, na mesma visão, que atrás de Isaías haviam 3 ou 4 homens que estavam com uma espada bem diferente dessa que nós vemos hoje, nos dias atuais. E eles estavam com uma roupa semelhante a uma saia grande. E eu pude vê-los atrás do profeta Isaías com suas espadas em suas mãos, todos eles. E atrás deles eu pude ver um grande paredão de pedra. E de repente eu ouvi aquela voz dizendo, este é o meu profeta. E quando eu ouvi aquela voz estrondosa em meu coração, na grande visão, eu comecei a chorar. Mas eu indagava dizendo, Deus, por quê? O Senhor está dizendo que este é o seu profeta. E depois eu vim a entender o que Deus estava falando comigo. Isaías estava ali,
para ser decapitado, porque falou aquilo que a sociedade não queria ouvir. Isaías alertava acerca da vontade de Deus e não a dos homens, e por isso eles estavam ali. E quando eu voltei na visão na madrugada, eu glorifiquei a Deus e eu disse: Senhor, eu entendo o porquê o Senhor me mostrou Isaías antes da sua morte. E eu percebi no Espírito, igreja, que Deus estava me alertando e dizendo que eu estava certo quando o Espírito dele me alertava acerca desses profetas que estamos vendo nos últimos dias. Homens que gostam de estar perto de homens grandes na sociedade. Homens que se dizem profetas, mas eles abraçam profundamente os políticos, os homens importantes na sociedade. Eles gostam de estar junto a eles. Eles gostam de estar juntos de grandes empresários e entregando profecias, entre aspas, e revelações que agradam os seus corações. E eu entendi que essa raça de homens que se intitulam profeta na sociedade nos tempos de hoje, eles têm sobre ele o espírito de adivinhação, porque se eles fossem profetas escolhidos pelo Senhor, com certeza eles estariam sendo perseguidos acerca do que tem pronunciado. Nós sabemos que Isaías abençoou muitas pessoas com as profecias de Deus, mas ele foi morto por aquelas que os homens não queriam ouvir, mas era a vontade de Deus. Está aí. Eu pude ver minutos antes de Isaías ser decapitado e Deus dizia: este é o meu profeta. Diferente dos homens que nós estamos vendo hoje, que por se intitular profeta estão sentando nos melhores lugares, estão tendo acesso às presidências, aos deputados, aos vereadores, aos lugares, às mesas de honra, e os homens batem a mão nas costas deles dizendo: você é meu amigo, você é meu irmão, o que nós precisamos você profetiza. Que profetas são esses? Que fazem aliança com Baal? Que fazem aliança com homens perdidos, gananciosos, e depois diz que Deus está com eles? Olha aí, meus irmãos, eles são amados por todos, porque suas profecias são só para milagres e bênçãos. Não tem profecia de exortação, não tem. De conserto de vida, de renúncia de vida, eles não têm. E por isso eles não podem ser de Deus, porque só fala o que o seu coração manifesta para abençoar, entre aspas. Mas os profetas de Deus, eles serão perseguidos. Eles serão homens que abençoarão muitas pessoas, mas também suas profecias marcarão geração e lutarão contra homens grandes, homens pequenos, e se titula ser alguma coisa, mas não é. Porque Deus, soberano, está acima de todas as coisas, e a vontade dele deve prevalecer. Fica aqui o meu alerta acerca de quem você chama como profeta. Porque os profetas sofreram, abençoaram vidas, mas sofreram e muitos morreram por causa das profecias. E os de hoje? E os de hoje estão sendo colocados em cadeiras de ouro. Tem alguma coisa errada, igreja, se desperta. Por isso o Senhor tem me incomodado e eu tenho feito o que Deus mandou. Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal. Muitas pessoas vão descobrir o que é ser um profeta de Deus e um adivinhador de Satanás. Deus abençoe nação e o mundo. Desperta, igreja, Cristo vem.